Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Bandidos fortemente armados explodem caixa eletrônico e provocam a polícia, atirando contra viaturas no quartel. O paciente que depende do SUS para realizar uma cirurgia eletiva tem que esperar. A fila só cresce. Vários cursos gratuitos para jovens estão sendo oferecidos em BH e alguns terão chance de emprego. E-Social entra em vigor e empresas precisam registrar todas as informações sobre os empregados em um sistema criado pelo governo federal. É para evitar fraudes contra o fisco e identificar irregularidades contra o trabalhador. E no futebol, o Atlético apresenta mais um reforço, outro atacante. E no Cruzeiro, chega o volante Bruno Silva. A Prefeitura de BH vai abrir mais espaços para arte de rua e cada projeto selecionado vai receber R$ 7.500. E os moradores também podem indicar os muros que devem receber as pinturas. E hoje vamos relembrar a arte do maior artista barroco brasileiro, Aleijadinho. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A fila de cirurgias eletivas continua aumentando por todo o país. A demanda mais frequente é para tratamento de catarata, que tem mais de 130 mil pessoas aguardando. Em segundo lugar, aparece a cirurgia de correção de hérnia, com cerca de 95 mil pessoas doentes que ainda não sabem o dia em que vão conseguir ser operadas. Mas esta lista não está completa, porque nem todos os estados forneceram os dados. A fila de espera por uma cirurgia eletiva, que não é urgente, chegou a 904 mil procedimentos no país em junho do ano passado. As informações foram repassadas pelas secretarias de 16 estados e 10 capitais. Metade dos procedimentos pendentes no Sistema Único de Saúde está concentrada em 5 áreas: catarata, correção de hérnia, retirada de vesícula, varizes e amígdala ou adenoide. Esses números podem ser ainda maiores. O Conselho Federal de Medicina solicitou as informações em março de 2017, mas 10 estados e o Distrito Federal não responderam ao pedido ou informaram que não tinham os dados. Sem as informações, o Ministério da Saúde não possui uma lista completa capaz de indicar o tamanho do problema e o investimento necessário para acabar com o sofrimento de milhares de pessoas. Pelo menos uns 50% ela tem possibilidade de ser uma lista maior do que essa. Mas só com a atualização de uma lista nacional que a gente vai ter a realidade do fato. O levantamento também revela que nos últimos 10 anos, o número de pacientes à espera de uma cirurgia eletiva pelo SUS não para de crescer. Em 2015, eram quase 52 mil pessoas, número que saltou para 390 mil em 2016. Todos os dados se referem a hospitais públicos. Dentre os mais de 900 mil procedimentos pendentes, quase 750 estão na espera há mais de 10 anos. Alguém que sofreu um acidente e depois fica esperando cerca de 6 meses para colocar uma prótese, já está, como se diz, com o membro já com deficiência. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que em maio do ano passado foi feito um levantamento da demanda do SUS por estado para acelerar o atendimento e reduzir o tempo de espera. Segundo o texto, além do valor repassado mensalmente, foram garantidos 250 milhões de reais extras e 41 milhões já foram liberados para a realização de mutirões. Mais explosões de caixas eletrônicos foram registradas aqui no estado. Dessa vez, os criminosos destruíram uma agência na zona da Mata Mineira. Quem tem as informações para nós, direto da nossa redação, é a repórter Luciana Viana. Luciana, boa noite. Em que cidade que foi a explosão dessa vez? Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Foi em Urucânia, na zona da Mata Mineira. E a polícia segue à procura dos 5 suspeitos que explodiram 3 caixas eletrônicos de uma agência bancária na última madrugada. Eles não conseguiram levar dinheiro, mas levaram um cofre e neste cofre havia armas dos seguranças. E eles fugiram ali pela MGC 329, sentido Rio Casca, e foram ousados quando passaram em frente a uma companhia da Polícia Militar e atiraram nos veículos que estavam estacionados ali em frente, viu, Inácia?
Que ousadia, né, Luciana? Muita. Agora, a Polícia Civil parece que lançou hoje a ideia de criar uma nova delegacia para cuidar especialmente desses crimes. Como é que vai funcionar? Exatamente. Uma equipe especializada vai contar com 20 policiais e vai funcionar no DOESP, aqui na Gameleira, né, em Belo Horizonte, mas vai contar, viu, com apoio dos departamentos do interior do estado, inclusive com atiradores de elite. Essa equipe especializada vai ficar por conta ali do combate ao crime chamado cangaço mineiro. Agora, Inácia, só no ano passado, para a gente ter uma ideia, né, em 2017, foram 149 ocorrências de explosões de caixas eletrônicos em Minas Gerais. Precisa ter um basta, né, Luciana? Um basta. E essa delegacia deve começar a funcionar em breve. A Polícia Civil vai divulgar a data. Obrigada, Luciana. A Justiça de Minas não vai mais receber armas de fogo e munições apreendidas pela polícia. A determinação já está valendo. Essa responsabilidade passa a ser da própria polícia. Segundo o Judiciário, o armazenamento das armas estava comprometendo a segurança dentro dos fóruns. A Polícia Civil afirmou que vai acionar a Advocacia Geral do Estado. E agora uma notícia de interesse dos jovens a partir de 14 anos que ainda estão em dúvida sobre que profissão desejam seguir. É o seguinte: a Prefeitura de Belo Horizonte e o Governo de Minas estão oferecendo vários cursos gratuitos para a faixa etária de 14 a 24 anos. No Plug Minas, por exemplo, há 570 vagas para as áreas de artes visuais, teatro, dança, circo e música. Já a Prodabel, que é a empresa de informática e informação da Prefeitura de BH, está oferecendo cursos na área de informática. Confira os detalhes na reportagem de Kiwane Rodrigues e Michael Stallone. Depois de ficar algum tempo sem emprego, Bárbara resolveu se inscrever em um curso de moda gratuito oferecido pelo Plug Minas. Eu sempre interessei por moda e a minha mãe sempre costurou. Então, quando eu fiquei sabendo que o núcleo de criação do Senac ia abrir vaga para o curso de produtor de moda, eu escrevi e passei. Durante o curso de moda, ela conseguiu fazer outros 2 profissionalizantes e estruturou e montou a marca de bolsas sustentáveis dela. Os produtos são vendidos via internet e em feiras. Ajudou em tudo, desde a criação até o administrativo, planejamento, tudo. O projeto é direcionado aos jovens que têm entre 14 e 24 anos, da rede pública de ensino de Belo Horizonte e da região metropolitana. São cursos gratuitos e em diversas áreas do empreendedorismo, novas tecnologias, moda, idiomas e artes, que é oferecido dentro do Núcleo Valores de Minas. Inclui aulas de dança e de circo. A ideia do projeto é oferecer ao jovem mais que uma experiência artística. Aqui ele é preparado para escolher uma profissão e para lidar com o mercado de trabalho. Os jovens têm o costume de chamar aqui de palco da cidadania, né? Não é o foco formar o artista, né? É essa sensibilização para que ele possa lá fora ter uma mente mais ampla, né? E para quem quer se profissionalizar na área de tecnologia e também não tem condições de arcar com os cursos, a Prodabel oferece aulas gratuitas nas áreas de informática e tecnologia. Nós temos curso de informática básica, temos curso de manutenção de computadores, curso de rede, informática gerencial, informática para terceira idade e agora vamos introduzir o curso de lógica de programação. Gabriel começou no curso e está esperançoso com as aulas e com a possibilidade de poder ensinar o que sabe, já que os alunos também são capacitados para ajudar nas comunidades onde moram. Está passando um pouco de conhecimento que eu sei para as pessoas que não sabem. Aí as pessoas que não têm computador em casa, não têm uma fonte de renda que não pode pegar um computador, aí o pessoal vai para a PAC, para a gente ajudar lá. E quem sabe no futuro eu conseguir arrumar um emprego de informática também. Então anote aí, todas as informações sobre os cursos e as inscrições você encontra no site plugminas.mg.gov.br e pelo telefone, no caso da Prodabel, é o 31 3277 6064. E um detalhe, alguns dos jovens que passarem pelo curso da Prodabel poderão ser contratados pela empresa. Boa sorte para você. O número de startups em Minas cresceu 320% nos últimos 3 anos. Chegamos a um número de 1.050 empresas de base tecnológica no estado, sendo que 40% delas estão em Belo Horizonte e região metropolitana. Em seguida, vêm as regiões do sul de Minas e Triângulo Mineiro. O levantamento foi feito pelo governo do estado, Universidade Federal de Viçosa e Rede Mineira de Inovação.
Empresas já têm que registrar todas as informações dos funcionários, como férias, fundo de garantia, no chamado e-social. Até 2019, o sistema vai reunir dados de 44 milhões de trabalhadores públicos e privados. Um dos objetivos é evitar fraudes e facilitar também a aplicação de multas em caso de irregularidades. Esta locadora de máquinas corre contra o tempo para cumprir os prazos e não ser multada. Ela está entre as mais de 13 mil empresas que faturaram mais de 78 milhões de reais no ano passado e que já precisou começar a implantar o programa e-social. Sistema que vai unificar as informações dos trabalhadores no país. Vai melhorar para a gente, enquanto profissional de recursos humanos, porque vai dar mais segurança, né? Porque o próprio e-social vai ter travas para impedir que a gente cometa alguma falha humana, né? Então, assim, eu entendo que para a gente vai ser melhor, para a empresa vai ser melhor, porque ela também não vai ter aquele problema de apresentar documentação numa fiscalização, que vai ser tudo online. E para o funcionário também. Quem não se adequar pode receber multa de até mais de 180 mil reais. Samila já está programando um treinamento com os gestores para evitar falhas. Temos que conscientizar toda a liderança com relação aos prazos. Um bom exemplo disso é a questão das férias, né? As férias o funcionário tem que assinar com 1 mês de antecedência do início do gozo. Em julho do ano que vem, será a vez das demais empresas, incluindo micro e MEIs, atualizarem os dados. Em janeiro de 2019, o processo terá de ser feito pelas companhias públicas e autarquias. A previsão é de que o banco de dados do e-social, com informações de mais de 44 milhões de trabalhadores brasileiros, esteja pronto em 2019. O sistema vai facilitar a fiscalização contra fraudes, sonegação fiscal e o cumprimento dos direitos trabalhistas, como o depósito do fundo de garantia, férias e o recolhimento das contribuições previdenciárias. Pensando nessas várias fraudes e sonegações que vinham acontecendo ao longo dos anos, muito se deve pelo fato de não ter um banco de dados único. As informações não são atualizadas, são separadas, cada órgão do governo cuidava de sua parte. O sistema online vai englobar dados de trabalhadores contratados pela CLT, autônomos, cooperados, estagiários e aprendizes. Pelo fato do banco de dados agora ser unificado, fica muito mais fácil identificar aquilo que foi enviado dentro e fora do prazo. E com isso as multas poderão ser mais rápidas de serem identificadas. Felipe já atualizou as informações pessoais no programa criado pela empresa para atender às exigências do e-social. Como nem toda empresa age corretamente, né? Então esse cadastro vai ser importante para a gente. E veja a seguir, a arte urbana ganha cada vez mais espaço na nossa cidade e para valorizar as criações e os artistas, 40 murais serão pintados em muros da capital. Nosso assunto agora é o futebol mineiro. Vamos começar com a equipe celeste. O Cruzeiro decidiu marcar 2 jogos com times do interior para aquecer a equipe para a pré-temporada. E em relação aos reforços, Bruno Silva foi apresentado na Toca da Raposa hoje à tarde. Ontem a apresentação foi do Marcelo Hermes e na semana passada, só para a gente relembrar, foi a vez do Fred e do Egídio. O nosso repórter e comentarista André Salles já está conosco aqui. André, boa noite. Boa noite. As alterações feitas até agora pelo Mano Menezes já garantem todas as mudanças do Cruzeiro para esse início do ano ou pode vir mais novidade por aí? Acho que vem mais uma novidade. Nasce o Itair Machado, que é o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, até falou, tem mais um jogador, seria um pedido do Mano Menezes, mas ele não quis entrar muito em detalhes, até para não trazer concorrência, aumentar valores, mas certamente o Cruzeiro ainda trará o 7º reforço, aí sim eu acredito que fecha o elenco. E sobre o Bruno Silva, o que você tem a dizer? Gostou da contratação? É um bom jogador, aqui mineiro, né, mas fez uma boa temporada pelo Botafogo, pode atuar, a gente está vendo aí, né, as imagens da apresentação dele, pode atuar como volante, pode jogar também aberto, mais ofensivamente, é um jogador bem interessante, foi muito bem ano passado, chega em alta no Cruzeiro. E só uma informação para a gente consolidar que essa parte do Cruzeiro, os salários já estão em dia? O Cruzeiro conseguiu normalizar isso? Pois é, segundo o Itair Machado ainda, né, o Cruzeiro conseguiu sim, fez um empréstimo, né, conseguiu um crédito bancário, e aí está em dia, digamos assim, com os salários, mas agora tem que quitar aí esses débitos junto ao banco que emprestou esse dinheiro. Tomara que dê certo, né? Para tudo ficar em ordem e uma temporada começar tranquila para o Cruzeiro. Com certeza. E agora, gente, vamos falar do Atlético. A delegação alvinegra já está nos Estados Unidos para participar da Copa da Flórida. André, qual que é a importância desse torneio para o Atlético? Chega a dar visibilidade ou é mesmo só um aquecimento? Nesse caso, no primeiro ano, principalmente, que o Atlético entrou na Florida Cup, foi um torneio interessante.
para fazer ali uma espécie de pré-temporada, né? Até o Atlético acabou sendo campeão daquela vez, mas nesse momento o Atlético está mais por contrato mesmo. Colocou uma equipe bem alternativa, os jogadores realmente que não devem atuar com tanta regularidade, acaba sendo interessante para esses jogadores aparecerem, ser uma vitrine e também ganhar um ritmo de jogo. É uma chance até para o técnico, né, o Oswaldo de Oliveira, testar um pouquinho a armação desse grupo, né? Na verdade ele vai mais assistir, porque ele ficou na pré-temporada, então ele vai ver o treinador da equipe B fazendo modificações e quem sabe um jogador pode ser integrado, né, para o time nem dele. ele foi. Nem ele. Então tá bom, já dá um recado bom para a torcida, né? Bom, gente, na tarde de hoje, mais um reforço do Atlético foi apresentado, o atacante Eric. André, ele articula jogadas aí junto com o novo atacante já contratado, que a gente já deu o Ricardo na semana passada, o Ricardo Oliveira, aliás, nessa semana, né? Não, semana passada. Isso. E ele articula junto com ele as jogadas ou ele seria uma alternativa ao Ricardo? Não, se a gente fosse imaginar um ataque aí com os reforços que chegaram, seria Eric por um lado, a gente está vendo aí as imagens da apresentação dele, né, mais cedo hoje. Por outro lado, o Roger Guedes, que veio do Palmeiras, e aí centralizado o Ricardo Oliveira. Ou seja, Eric e Roger Guedes servindo o Ricardo Oliveira, que realmente é um homem-gol, um jogador que promete ser o goleador do Galo nesse ano. Bacana. E mais um ponto para a gente tratar com o André diz respeito ao seguinte: o Lucas Prato, atacante aí que jogou pelo Atlético, acaba de ser vendido para o River Plate e voltará para sua terra natal, a Argentina. André, quanto que o Atlético faturou com essa venda aí? Um valor significativo? Pois é, o Atlético não quis passar os detalhes, mas a informação que chega, principalmente vinda de São Paulo, seria de mais de 3, a gente está vendo gols do Prato, seria mais de 3 milhões de euros, ou seja, 3,5 por aí. Isso não é muito certo, teria umas cláusulas, é difícil realmente saber esses valores. Fato é que o Atlético lucra muito nessa história, né? Já tinha feito, na minha opinião, uma boa venda, né, para o São Paulo. O Prato não é um jogador tão jovem assim e lucra mais uma vez agora com essa venda dele para o River Plate. Bacana, obrigado pelas informações, André. Obrigado. Brasileiro reclama muito e faz pouco para tentar acabar com as ausências do poder público que tornam a vida no país mais difícil. Você concorda com essa afirmação? Pois o nosso colunista Paulo Navarro quer provocar essa reflexão em todos nós. Confira. Olá, recebi um vídeo onde 2 jornalistas lamentavam e condenavam os altos impostos no Brasil. Um dos mais altos do mundo, com retorno zero. Pagamos muito e temos saúde, educação, etc. em frangalhos. Eles lembram uma antiga campanha, diga não ao leão. Campanha para fazer a população pressionar o governo, exigindo mudanças na tributação. Todo ano os impostos sobem. Vide o impostômetro, que mede o trilhão de impostos pagos numa rua de São Paulo e também na Avenida do Contorno, esquina com a Conde de Linhares, no Banco Inter. Sem falar sobre o aumento de 50 centavos da gasolina. Falaram da passividade do brasileiro, que reclama muito, mas não faz nada. Não pressiona, não manifesta, não briga nas ruas. A última vez, com pequeno resultado, foi em 2013, por uma causa de um aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus. Lembram? Ficou por isso mesmo. Por 20 centavos, num país que tem 1000 escândalos de corrupção por dia. Por que somos assim? Por que deixamos o governo cometer toda sorte de abusos? Em outros países, por muito menos, governos caem. Será trauma de Tiradentes, que foi enforcado e esquartejado por isso? Lamentável. A arte de rua ganha cada vez mais espaço na nossa cidade. A capital tem hoje o primeiro mirante de arte urbana do mundo, que fica ali na rua Sapucaí, na Floresta, região centro-sul da capital, de onde é possível ver pinturas gigantescas que ocupam as empenas, que são aquelas fachadas de concreto sem janelas nas laterais dos prédios antigos ali do centro da cidade. Para dar ainda mais força para essa expressão artística, a Prefeitura de BH promove um concurso que vai selecionar propostas de murais. 40 artistas serão escolhidos para grafitar muros e, entre outras técnicas, muros sugeridos pela própria população. Olha que interessante. O edital que vai financiar os projetos fica aberto até o final deste mês. A arte urbana ganha cada vez mais espaço em Belo Horizonte. Prédios da região central ganharam pinturas gigantescas. E aqui da rua Sapucaí, no bairro Floresta, região leste de Belo Horizonte, considerada o primeiro mirante de arte urbana do mundo. É possível ter esta vista privilegiada. Esse movimento geral artístico, não só das artes plásticas, a música, teatro, performance, na rua,
é esse desejo que nós temos como cidadãos do mundo que somos, de tomar posse da rua e do mundo. E para ampliar ainda mais esse tipo de expressão artística, a Prefeitura está promovendo um concurso chamado Gentileza para uma seleção de 40 propostas de murais. Podem participar quaisquer cidadãos, né? Desde que tenham aptidão, né? Que eles tenham a experiência mínima de realização dentro do universo das artes urbanas. E a premiação é de R$ 7.500 por proposta selecionada. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro e qualquer pessoa pode sugerir um local para receber a arte dos selecionados. Elza é diretora desta escola estadual na região leste de Belo Horizonte e viu no muro da instituição, que já foi pintado por alunos há 3 anos, a possibilidade de aproximar ainda mais a arte da educação. É um projeto muito interessante que traz um pouco de beleza, cultura e arte para a nossa cidade. De acordo com a Prefeitura, as obras de arte poderão ser contempladas ainda no primeiro semestre deste ano. Em abril, que é o momento que as chuvas já estão indo embora, né, junto com março, a gente começa a pintar a cidade, a colorir um pouquinho mais a cidade com essas 40 obras novas que virão para BH. Para informações, sugestões de telas e inscrições, basta acessar o site pbh.gov.br/gentileza. E a seguir você faz um passeio pela arte de Minas por meio da obra de Aleijadinho. O maior artista barroco brasileiro morreu há mais de 200 anos e deixou aqui no estado um grande legado para a arte do país. Há 204 anos morria aqui em Minas Gerais o maior artista barroco brasileiro, deixando um legado para a arte do país. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, foi escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. As históricas cidades mineiras guardam as principais obras do maior artista do barroco do Brasil. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, esculpiu as 12 estátuas dos profetas expostas em Congonhas. As obras de arte cravadas no muro do adro dão boas-vindas a quem chega ao Santuário de Bom Jesus do Matozinhos, conjunto que é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. Aleijadinho é a encarnação do espírito barroco. Aleijadinho, você não pode observar o Aleijadinho com uma olhada só, porque ele é controverso. Ele é cheio de contrastes, como o próprio barroco. Aleijadinho tomou gosto pela vida artística na infância, vendo o pai trabalhar como entalhador. Aos 40 anos, o artista desenvolveu uma doença degenerativa nas articulações. Mesmo assim, continuou a trabalhar. Aqui em Ouro Preto, outra obra-prima de Aleijadinho que atrai muitos visitantes, a Igreja de São Francisco de Assis. As 2 torres são recuadas e a fachada arredondada. E em cima da porta principal, um brasão, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, esculpida em pedra-sabão. Outro detalhe da fachada é o medalhão com a imagem de São Francisco. Uma inovação de Aleijadinho, já que outros artistas da época preferiam deixar este local aberto para a entrada da claridade. Dentro da igreja, o estilo barroco já na fase do rococó. O altar-mor foi todo projetado pelo artista, inclusive a ornamentação. Na mesa principal, cenas do sepulcro depois da ressurreição. Nesta outra peça, a Ascensão de Nossa Senhora. É o saber fazer com domínio e com leveza. Então aí ele sabe fazer muito bem o tratamento dos tecidos, as flores, o conjunto, ele relaciona bem as partes com o todo. Guias de turismo ajudam a revelar tantas histórias e detalhes para os visitantes que voltam para casa impressionados com a genialidade de Aleijadinho. Aleijadinho era perseverante, criativo e gênio. A gente fica extasiado porque tanta riqueza cultural, nós precisamos conhecer mais o nosso país, tem muita coisa bonita para ver. E antes de encerrar o nosso jornal, um lembrete aos motoristas. Atenção! A primeira parcela do IPVA para placas de final 1 e 2 vence amanhã, dia 10 de janeiro. Neste ano, o imposto poderá ser pago em até 12 vezes no cartão de crédito, mas apenas em agências bancárias que já receberam o equipamento, isso aqui em Belo Horizonte. Os contribuintes também vão poder parcelar multas, impostos e outros débitos que estão atrasados pelo cartão. Quem optar pelo pagamento à vista, que também vence amanhã,
terá 3% de desconto. A estimativa do governo é arrecadar cerca de 5 bilhões de reais com o imposto. E agora eu faço aquele convite de sempre para você manter contato conosco pelo nosso Band Zap, nos passando sugestões de pautas, nos falando o que está acontecendo aí perto de você. 997727663, anote aí no seu celular. Nosso jornal fica por aqui, eu agradeço a sua audiência por hoje e conto com você amanhã. Até lá e boa noite.